Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja, mas se não tiver, agora vai ficar. Sabe por quê? Porque a partir de hoje vocês vão saber responder na ponta da língua quando te perguntarem o que é um texto dissertativo argumentativo. Vamos embora comigo? Eu sou a Prof. Gabi e esse aqui é o Escrita Assertiva, um canal disposto a popularizar a escrita acadêmica. Vou deixar mais próximo, mais acessível esse tipo de escrita. E o que é uma escrita acadêmica? Escrita acadêmica é um tipo de escrita que segue algumas regras e que geralmente está ligado a textos que estão comprometidos a informar, a divulgar informações científicas e também a informações do tipo escolares, né? Então, por exemplo, a redação do Enem pode ser considerado sim um texto acadêmico. Então, essa série, né, que vai ter sempre vídeo novo, toda sexta-feira à noite, vai ser dedicada a textos do Enem. Porém, a gente tem como planejamento, né, abarcar outros tipos de textos, sim, acadêmicos, mas isso vai ser um projeto mais pra frente. Aí vocês vão falar pra mim, mas A Gabriela vai falar sobre o que significa um texto dissertativo argumentativo. Nossa, mas isso é tão simples. Parece simples, mas não é. E como uma boa professora de português, eu vou começar, sim, do começo. E o que significa começar do começo? Explorar o significado das palavras, certo? Então, dissertativo vem de que palavra? Vem do verbo dissertar. O que seria dissertar? Dissertar é quando eu exponho o meu ponto de vista sobre um assunto, certo? Quando eu faço isso, principalmente na redação do Enem, a banca está esperando, né? O corretor está esperando que eu vá dar o meu ponto de vista sobre o tema que foi proposto. E aí muita gente às vezes se apoia demais nos textos que são os textos, chamados textos motivadores. E é claro que o nosso discurso, por mais que seja baseado no nosso ponto de vista, nossas vivências, são também fruto daquilo que a gente já escutou, né, de outras coisas. O que o filósofo e também estudioso da linguagem, chamado Mikhail Bakhtin, chamou de dialogismo, tá? Então a gente está sempre dialogando uns com os discursos dos outros. E isso é muito bem-vindo no Enem, mas quando a gente faz isso da forma apropriada, que a gente vai falar disso mais pra frente em outros textos, tá certo? Então, dissertar é falar sobre o seu ponto de vista em relação ao modo como você vê aquele assunto, certo? Agora, a gente vai para a parte do argumentativo. Argumentativo vem do verbo argumentar. E aí vocês vão me perguntar, mas argumentar não parece com dissertar? Realmente eles são bem parecidos, mas existe uma pequena diferença. E argumentar está inerente na nossa fala, na nossa linguagem, na nossa sociedade. Então, por isso, a gente faz isso desde pequeno. Então, quando a gente era pequeno e queria ganhar um presente específico ou ir para algum passeio, a gente lançava a mão desses argumentos com os nossos tios, avós, pais, enfim, com os responsáveis que cuidavam da gente, tá? E a gente foi aprimorando nessa capacidade conforme a gente foi crescendo. Né? Na adolescência, agora na vida adulta, com os nossos relacionamentos e ainda com os nossos parentes, né? Mas agora os motivos mudaram. Então, quando a gente quer, por exemplo, sair com os amigos, a gente precisa falar com o nosso companheiro, né? Os motivos de por que a gente vai sair com os amigos e não com ele, a gente acaba lançando mão de alguns argumentos, tá? Só que isso é na oralidade. E na escrita, isso muda um pouco as regras, né? Fica um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais formal, né? E é aí que o bicho pega. Na redação do Enem, o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa mostrar a nossa intencionalidade quando a gente disserta e argumenta, tá? Então a gente precisa ter uma linha de raciocínio bem específica, tá? E seguir com ela, mostrando pro corretor que a gente está bem alinhado nessa argumentação, nessa dissertação, e que ele consiga entender bem o nosso projeto de texto, tá? Ou seja, aonde a gente quer chegar com a construção desses argumentos. Ou seja, eu acredito naquilo e eu vou provar para você como eu acredito naquilo, com os meus argumentos, certo? Resumindo, para deixar isso mais claro, se é que ficou claro, mas se não ficou, vai ficar agora, tá? Todo texto tem uma função social. A função social do texto dissertativo argumentativo é
expor o ponto de vista de um autor sobre um determinado assunto. No caso do texto da redação do Enem, você é o autor, tá? Então você vai expor a sua opinião em relação àquele tema, tá? O que é importante na redação do Enem? O redator, né, o corretor, vai enxergar o seu texto como um projeto. Então ele quer perceber se você consegue organizar as suas ideias com o seu discurso, tá? Ou seja, organizar os seus argumentos dentro do seu discurso. Trazendo, lógico, né, o dialogismo, como nosso colega lá, né, antigamente já trouxe essa ideia, né? Então você tem que ser capaz de fazer isso e assim conseguir atingir uma nota muito boa, tá? Isso vai se dar por meio de escolhas de expressões, palavras corretas e também de uma coisinha que a gente chama de coesão e coerência, que também pode ser tema de outros vídeos. Para você entender melhor como funciona essa questão da argumentação, que é tão importante no texto, né, desse tipo, a gente consegue ter contato com esse tipo de texto em vários canais, né, principalmente canais de mídias aí de texto informativo. Então, por exemplo, a gente tem nas propagandas, em geral, em discursos políticos e nos textos acadêmicos, né, teses, enfim. Por exemplo, quando acontece a venda de um produto, a pessoa tem que te convencer por que aquela marca é melhor que a outra, né? Então ela lança um monte de argumentos. O político, né, ele tem que te convencer por que o programa dele de governo é melhor que do concorrente dele, né? Então, esses mecanismos, né, a gente lança a mão o tempo todo de argumentação. A diferença aqui é, lógico, que esses modelos, né, eles não são ideais para a sua redação do Enem. Mas você consegue entender como é que funciona esse mecanismo. E é a partir desse mecanismo, são essas habilidades, né, que a gente vai conseguir desenvolver para conseguir construir a nossa argumentação, que é o cerne da nossa redação. Aí vocês vão falar para mim assim, tá, falando assim parece fácil, mas e na prática? Como é que eu ponho isso no papel? Aí fica mais complicado, né? Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar isso para um próximo, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários quais são suas dúvidas. Se não ficou muito claro, eu vou respondendo aqui embaixo, tá bom? E deixa também sugestões. O que você gostaria que eu discutisse aqui com vocês em relação à redação do Enem? Não deixe de me seguir nas outras redes sociais para a gente discutir mais coisas sobre esse tema. Um beijo e até sexta-feira que vem. Eu espero você.